e louvavam, Deus arrebentou os cárceres, as correntes e os cajados foram abertos para que houvesse libertação. Amém? E nós temos certeza que o Senhor tem ministrado em nosso coração e tem falado conosco de uma maneira muito especial. Amém? Leamos, igreja, para a glória de Deus. Salmo, amém, 3. Vamos a partir do 1 até onde Deus nos concedeu. Amém? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. 3. Porém tu, Senhor, és meu escudo. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. 5. Deito-me e pego no sono. Porque o Senhor me sustenta. 6. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me dos meus, prospere os queixos de todos os inimigos e aos ímpios quebra os dentes. 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Você pode colocar a tua Bíblia no centro e dar uma linda salva de palmas para o Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Sempre é bom que vamos adorar este Deus poderoso, amém? Esse Salmo 3, Davi escreveu esse salmo numa grande adversidade, mas a confiança dele, mesmo em meio à grande adversidade, estava no Senhor. Amém? E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, às vezes somos acometidos de algo que o Senhor permite para que a nossa fé venha a ser provada, para que quando abrimos a nossa boca e dizemos amamos ao Senhor, e verdadeiramente nós possamos viver aquilo que pregamos e aquilo que falamos. Irmãos, não espere nada, pastor Rosane, porque não tem nada. Tenho orado, tenho buscado meu Deus, tenho consagrado minha vida, tenho pedido a Deus que tenha misericórdia, e Ele nos usa da maneira que Ele quer, dentro da nossa alimentação. Amém? E eu creio que nesta noite, por amor de Ti, Deus irá falar neste lugar. Ele vai continuar falando neste lugar. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele se fará presente, e Ele está aqui. Já sentimos a presença dEle. E podemos, aleluia, dizer que Deus habita neste santuário. Aleluia, pela bondade. Quando colocamos os nossos pés daquela porta para dentro, algo muda dentro da gente. A gente vem aí carregando carga espiritual, preocupação financeira, familiar, alguns com enfermidades, outros com tristeza.
inacreditável vai acontecer. Estou melhorando nesse negócio, ainda fico bom nisso. No pregão, dá glória a Deus esse termo, bem? No que eu creio, é santo. Vamos ficar bom nisso, hein, meu Paulo? Em nome de Jesus, é para Deus. E esse salmo aqui você pode não estar entendendo, mas você vai entender. Absalão é filho de Davi. Amém? E aqui nesse salmo foi quando Absalão perseguiu teu pai. Às vezes nós pregamos e dizemos que às vezes o nosso maior inimigo está do nosso lado. E infelizmente às vezes o nosso inimigo está dentro do nosso lar. Mas a Bíblia, preste atenção nessa mensagem. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a principado e potestade. Amém? Amém? E dentro do nosso lar, às vezes, as pessoas nos irritam mais do que o que está lá fora. Primeiro, porque aquele que está lá fora não vive 24 horas por dia do teu lado. E segundo, preste atenção, que Satanás, ele não vai querer usar aquele que não tem muita importância para você. Porque aquele que não tem muita importância para você não vai ferir o teu coração de maneira que aquele que você ama vai ferir. Está entendendo, igreja? E às vezes, aleluia, na nossa caminhada, na nossa fé, abrimos algumas brechas e Satanás entra porque ele não dorme. Satanás ele está nadando ao nosso derredor, procurando uma falha minha, uma falha tua, pastor, uma falha tua, Adriana, para entrar, cruzar, perseguir, maltratar, derrotar. Aleluia! E por isso o crente ele tem que andar vigilante 24 horas por dia. Diga para ele, dia 24 não, dia 25. 24 é pouco. Diga, vocês falam não, jovem? Fala pra caramba no WhatsApp então, né? Tô falando agora pra ele, fala. Vamos vigiar. O inimigo da nossa alma, ele não dorme. Ele está procurando uma brecha. E Davi, interessante, que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda, né? Que Davi foi chamado, ungido por Deus e esperou o momento certo, porque ele foi ungido ainda menino. Falou com o Deus de profeta na cara, deixa abençoado que está no teu lado. Mas tem gente que gosta com todo prazer, né? Mas vai na volta, assim ó, diz a tua chamada foi no ventre da sua mãe. Fala para ele, não seja covarde, não desista, não desanima, somente espera a hora certa. Se Deus te exaltar e te colocar no lugar onde ele tem para você. Aleluia! Nós temos que esperar no Senhor. Não podemos de maneira nenhuma passar à frente de Deus. Está entendendo, igreja? Diga agora. Quando está entendendo, diga aleluia. Aleluia! Jesus é bom mesmo. Glória a Jesus. Não podemos perder o foco. Amém? Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que em todas as pelejas que Davi entrou, Deus dera vitória a Davi. Amém? E eu tenho dito para vocês, aleluia, que em todas as pelejas que eu entro, colocando Deus na minha frente, nenhuma dessas pelejas fui derrotada. Eu
vencer todas as pelejas. E vão vencer toda ela que vier. Porque não está aqui no nome de Pedro, Joaquim e João, mas está aqui em nome de Jesus. E esse nome é poder. Aleluia, pela abundância. Vamos voltar. Davi esperou o tempo certo, teve a oportunidade de tocar em Saul, não tocou, porque Saul era ungido de Deus. E foi fazendo tudo ali certinho. E pelejando, e vencendo, e pelejando. E foi prosperando, foi crescendo. Filhos foi nascendo. Foi ali levantado, aleluia, no palácio. E Deus deu a abundância na vida de Davi. Olha para o teu irmão e fala para ele: cuidado no tempo da sua vitória. Olha para ele e diz: cuidado no tempo da sua bênção. Porque às vezes é mais perigoso no tempo da vitória do que no tempo da peleja. No tempo da peleja nós dobramos os joelhos e pedimos socorro ao Senhor. Amém? Estamos com o coração quebrado e às vezes humilhado. E é fácil se levantar e descer para a tua lei. Mas no tempo da exaltação, diz a Bíblia que o coração do homem é enganoso. Aí quando Deus começa a exaltar, a tendência é nós, seres humanos, achar que agora eu sou independente e não necessito mais de Deus tanto como necessitava no tempo da minha prova. Sabe o que eu ouço de Deus? Filha, há uma grande exaltação ouvindo. Cuidado, lembra-te que sou eu teu Deus que tenho te levantado. Amém, igreja? A espada que corta para ir, calaga sai, primeiro ela corta para cá, porque somos seres humanos. E precisamos a cada dia descer. A cada dia necessitamos, assim de maneira tremenda, da ministração do Espírito de Deus sobre o nosso coração. Quanto mais Deus exaltar, mais se humilha, mais desce, mais canta pelo altar, mais sai, o temor do amor. Quanto mais Deus te der, mais abençoa teu próximo, porque Deus vai fazer multiplicar na tua vida de maneira sobrenatural. Eu não estou falando natural. Eu não quero falar de coisas naturais. Coisas naturais vivemos aí fora do mundo. Dentro da igreja, na presença de Deus, é o sobrenatural. É o Deus que tu não trouxe no meu seio. É o Deus que te faz na todas drogas. É o Deus que te tirou da prostituição. É o Deus que te tirou do vício da cachaça, da maconha, da cocaína, do êxtase. Esse é o Deus sobrenatural. Esse é sobre a sua e sobre a minha vida nessa noite. Levanta a tua fala no chão. A tua mão e aplaude a esse Deus bem forte. Bem forte. E conhecemos a história de Davi. Fala comigo assim: soldado não foi chamado para descansar. Foi chamado para pelejar. Entenda agora comigo. Davi estava em frente de todas as suas batalhas. Um dia, o rei Davi, segundo o coração de Deus, resolveu mandar o seu exército para a peleja e ficou no conforto do seu palácio. Olha para o teu irmão e diga: que perigo o soldado que quer descansar. Pode se perder no meio do caminho e nunca mais se levantar. Perigoso. Ele ficou no seu palácio a descansar e falou: já venci tanto, né? Já pelejei, já fiz tanto. É assim que o Deus falou: já jejuei, já orei tanto, já peguei tanto para churianta. Mas o nosso descanso é lá na glória. Amém, filhos? E ele resolveu descansar.
nós, os criados que servimos, várias concubinas, poderia escolher com quem ia dormir hoje e com quem ia dormir amanhã. Isso era antigamente, tá, gente? Porque hoje isso aí já foi, né? Essa do tempo do aí não existe mais, né, professor Sandro? Hoje é uma só, né? Amém, amém, varões? Diga glória! Amém, varões? Diga glória! Aleluia! Jesus suporta glórias. E aí Davi foi passear à tardinha na varanda do seu palácio. Mente vazia, diz aí fora. Oficina de Satanás. Nós não podemos ficar com a mente vazia procurando o que fazer. Quem procura acha. Amém? Daí ele passeou lá. Passa. O seu manto, né? Todo povulgas, o rei. Olhou para a direita. Olhou para a esquerda e de repente, né, Breno? Betseba. Eu falei, né, Breno, para o seriado em Vilas Vivas, né? Porque a gente, né? E quando ele olhou aquela mulher, diz a Bíblia que Betseba era uma mulher bonita, famosa, ele se encantou, ela estava se banhando. E quando ele viu, ele tinha um monte, mas ele se encantou por Betseba. E a Bíblia diz que ele mandou chamar aquela mulher para ter com ele. Só que aquela mulher, ela era esposa de Urias, o seu servo fiel. E aí ele se levou e coabitou com Betseba. Mas, como nada fica em oculto, amém, igreja? E Deus tem as suas maneiras de trazer à tona os pecados que estão escondidos debaixo dos panos, narrado o que é. E às vezes ele revela para os profetas. E às vezes ele não revela, mas traz à tona de maneira sobrenatural. E a maneira que Deus encontrou para trazer o pecado de Davi à tona foi a gravidez de Betseba. Imagina teu marido soldado, 3, 4 meses lá na peleja, e chega em casa e encontra a tua esposa de 2 meses de gravidez. Tem coisa errada. É forte, Deus, é sério. E aí ele mandou um recado para Davi, eu preciso falar, foi lá, foi grávida. Davi, como não era nada bom, mandou chamar Urias, o marido de Betseba, e falou, não, eu te chamei aqui para saber como é que está a beleza lá. E agora depois que tu me contou, tu pode ir para casa. Ó, todo bobinho. Urias 3, 4 meses na batalha, chegasse em casa, com o soldado da tua esposa, ia lá pintar com ela, e ia ser o endono, né? Um filho do rei, Davi, e ainda vai dizer que era filho de Urias, marido de Betseba. Mas aí existe pessoas fiel. E o rei não sabia da glória. O marido daquela mulher era fiel a ele, era fiel aos soldados que batalhavam com ele. Quem está entendendo, diga glória. Quem não está entendendo, diga eu vou entender. Vem a notícia dizendo para Davi que Urias estava deitado à beira do palácio do Ofão. E foi perguntar para ele, por que você não vai para tua casa? Porque não é justo que os meus irmãos estejam no campo batalhando longe da tua família e eu fique me deleitando com a minha esposa. Diga
Amém? Ou não amém? E aquela situação não foi resolvida. E Davi conheceu Golias, era um soldado, mas não era soldado de frente de batalha. Mandou um editado dizendo que a partir daquele momento Golias ia assumir a frente. Porque ele sabia que era um soldado que não era tão poderoso e que se matasse ele na frente de batalha ele ia morrer. Então Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, está entendendo, igreja? Além de cair no adultério, ele conheceu homicídio premeditado. Olha aí o mistério. Golias foi e morreu na batalha. E ele tomou Betseba como tua esposa. Não vou me prender nessa parte. O mistério que Deus quer falar é daí para frente. Eu disse a palavra porque eu sei que tem pessoas ali que precisavam entender. Amém? O dia aconteceu. Dá glória a Deus aí para as palmas para Jesus. E o que aconteceu? O Senhor disse a Davi: o seu pecado foi transpassado. Porque antigamente tinha lei. E cometia um pecado e às vezes era fulminado na hora. Hoje estamos no tempo da graça. Mas no tempo da graça não briga com Deus, porque Deus cobra da mesma maneira. Amém? E aquele filho, quando nasceu do adultério, ele ficou enfermo. E diz a Bíblia que Davi vestiu roupa de saco, é uma maneira do povo se humilhar a Deus naquela época. Hoje a humilhação está aqui dentro do nosso coração. Não há necessidade de colocarmos roupa de saco, mas temos que ser humildes dentro do nosso coração e da nossa alma. Davi colocou a roupa de saco, jogou cinza na tua cabeça, jejuou, orou, chorou, se prostrou no chão e pediu a Deus que tivesse misericórdia daquela criança para que viesse viver. Mas quando Deus fala que mata, Ele vai matar a igreja. Quando Ele diz que vai dar vida, Ele dá vida. E tem casos que não tem como revoltar. Está entendendo? Aleluia. E aquela criança veio a notícia para aquele pai que tinha falecido. E a Bíblia diz que ele levantou, tomou banho, trocou sua roupa e comeu. E questionaram aí, quando a criança estava doente, você estava aí jogado e agora morreu e você... É, porque eu estava tentando, pedindo a Deus que ele mudasse. Né? O que ele ia fazer, mas não teve jeito, então não tem o que fazer. Bendito seja o Senhor. E por causa desse pecado, preste atenção, de Davi, a família dele toda entrou numa ruína. Deus mandou o profeta Natã até Davi. E ali Natã chegou com uma parábola. E sem que Davi soubesse que era Deus que estava mandando Natã ali. Aleluia. Natã falou: Davi, imagine tu um pobre que tem uma ovelhinha e cria aquela ovelhinha como se fosse um membro da tua família, e aí te dá de comer, te dá de beber,
Senhor, rei Davi. Mandou Deus que eu viesse até aqui para te dizer, que você notou a última coisa, a única coisa que conhecia. Ele era pobre, tinha aquela esposa que ele amava, cuidava, com todo o céu, com todo amor, com todo carinho. E você foi lá e tomou, e matou aquele homem, e tomou a esposa dele para ti. E a partir de hoje, as suas mulheres serão tomadas à luz do sol. Aleluia, Deus. E muitas coisas aquele profeta falou para Davi, para ele cortar. E Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, a coisa irmão fala para ele: o pecado é o salário da morte. Fala mais alto. Aí nós chegamos no Salmo 3, onde nós lemos: morreu o filho de Davi. Davi tinha uma filha, outra concubina, com o nome de Tamar, que foi estrupada pelo teu irmão. Me cumpriu a churião da Romana. Tudo aquilo que Deus fala cumpre, tanto de bom como de correção. Amém, filhos? E Tamar foi estrupada pelo teu irmão. E o outro irmão, que era filho da outra concubina, e que amava Tamar como irmã, quando soube que o irmão estrupou Tamar, foi lá e matou o seu irmão. Olha a desgraça dentro da família, por causa do pecado do seu pai. Em segunda-feira retrasada, pela missionária aqui, eu dei a ela uma oportunidade, ela disse o quê? Irmão, a sua família depende de você. Amém, igreja? E olha Davi segundo o coração de Deus. O que aconteceu? Daqui a pouco ela abençoou teu filho. Começou a querer ser mais do que teu pai. Começou a querer tomar o lugar do rei Davi. Foi para fora, levantou um exército para ele. E o dia veio para matar todos ali e tomar o lugar do teu pai. E o seu pai ficou sabendo e fugiu da presença do teu filho. Aleluia. Mas com tudo isso, Deus ainda era com Davi. E quando eles chegaram até ele, teu filho exército, eles confrontaram e aquele filho foi morto. E só assim Davi voltou para o palácio e voltou a reinar. Sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Que tem coisa na minha e na tua vida que pode ser evitada. Sabe o que Deus está falando da tua igreja? Seja santo porque sou santo. Sabe o que Deus está falando? Seja santo em toda maneira de viver, porque eu sou santo e sem santidade não verá a glória de Deus. Esse irmão, aleluia, e glorifica esse Deus. Aleluia, mas a vida de Davi foi adultéria, a sua pode ser outra coisa. Às vezes cobiçamos aquilo que o nosso irmão tem. Cobiçamos o carro, a vida financeira, o dom espiritual. E estamos pecando contra o nosso Deus. E Deus quer nos fazer prosperar. Ele quer nos levantar, nos abençoar. Olha aqui. E muitas das vezes eu e você impedimos o agir de Deus com as nossas atitudes. Fala para mim, seja santo. Você sabe o que é ser santo? Jovens, você sabe o que é ser santo na presença de Deus? É praticar sexo só depois do casamento. Santidade. É não viver em fornicação, na fúria. Você sabe o que é santidade? É renunciar ao pecado por amor de Deus. Não é por amor de mim, não é por amor de fulano, por amor do Senhor Jesus. Quantos aqui estão em rumo à sua salvação? Quantos estão aqui, aleluia, procurando viver em santidade? Eu sei que é difícil.
vem na hora de ter uma atitude, temos uma atitude contrária, o querer de Deus. Está faltando em nossas vidas ousadia para espíritos. Está faltando nas igrejas mais temor do Senhor. Está faltando nas igrejas crente que queira jejuar para que a carne seja mortificada, para você não pecar contra Deus e para que você venha estar forte na presença do Senhor. E quando o pecado vier, tu vai resistir o diabo, vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque a minha vida é do Senhor. Tudo é muito bom no tempo de Deus. Namorar é bom, casar é bom, sexo é bom, tudo na hora de Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: não passa frente de Deus. Fala para ele: não fica sem pelejar. A sua mente não pode estar vazia, não tem nada para fazer, vai ler a Bíblia. Assista fita de pregação. Amém? Vai ler, a internet tem estudo. Tem gente que na internet diz: nossa, mas não entra no estudo bíblico. Faça a vontade de Deus. Não deixe que o diabo venha te derrubar. Enfrenta ele. Olha para mim, não tenha medo de Satanás. Você é servo do Deus Altíssimo e Ele te deu poder e autoridade. Contra a nação, serpente e escorpião. Isso não é a cabeça dele, mas é hoje que Deus quer que você se levante com uma atitude diferente. O saque do diabo vai chegar. Você vai ceder? Amém, igreja? Quem não é tentado aqui? Oi? Todos nós sofremos tentações. Mas sabe o que diferencia o crente fiel do crente que não é fiel? É que quando a tentação chega, ele perde o temor de Deus e diz: só um pouquinho. E agora eu vou te perguntar, igreja, e estou perguntando para mim também: se Jesus voltar uma hora que a gente decide pegar só um pouquinho, daqui a pouco me consertar, será que nós vamos subir? Vamos alcançar a salvação da nossa alma? Vale a pena pagar o preço, ser fiel? Não deixe o medo acusador do diabo na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter vergonha de chegar perto de Deus, você vai parar de orar. Mas eu quero te dizer nessa noite que ainda que você tenha caído, dobra teu joelho, confessa teu pecado ao Senhor e diga: Deus, tem misericórdia, peguei contra ti como estão, mas não quero ter uma vida de santidade na tua presença. E Ele vai começar a te fortalecer. Confessa para o Senhor, igreja. Diga para Ele: pede socorro, pede ajuda ao Senhor. E Ele é teu amigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar, Ele vai fortalecer a área da sua vida que está enfraquecida. E você vai levantar do bravo de vitória, para que o inferno venha estremecer, para que o inimigo seja arranhado na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé nessa noite. Fica de pé e diga comigo: eu quero honrar o meu Deus. Não é difícil. Não é difícil. É só você amar a Deus. E você vai começar a ter atitudes dignas. Você vai começar a olhar o pecado e se enojar do pecado, ter nojo no teu coração. Você vai começar a pensar no dia de amanhã, porque o pecado ele faz bem a tua carne. Amém? Mas quando chegar lá na frente, o sangue vai ter resultado na tua vida, que vai fazer você sofrer. A Bíblia diz: fugirá o diabo. Não deixa
Se tem alguma alma, alguma vida que queira se consertar com Deus, sai do teu lugar, vem aqui na frente. A igreja fecha teus olhos, fica de oração. Se você andou desviado, separado do corpo de Cristo, e que Deus já pequeno sim, mas chegou a hora da tua decisão, chegou a hora, Senhor, de renunciar tudo aquilo que é do inimigo e querer só aquilo que ele tira da minha vida. Sai do teu lugar. Nós vamos orar pela tua vida. Vem aqui na frente, vem. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam, aleluia, de estar numa frente da pastora, mas na frente de Deus, pedindo ao Senhor que venha me consertar, para que eu possa estar caminhando em nome de Jesus. Eu sei que é uma batalha, uma peleja. Eu sei que nesse momento você treme, soa frio, pensa em dar um passo à frente e um instante pensa na nós para trás, mas não deixe o perigo te vencer nessa noite. Mas Senhor, vai consertar na minha vida tudo aquilo, aleluia, que não tenha agradado a Deus. Em nome de Jesus, a oportunidade está aberta. Sai do teu lugar, vem aqui que eu vou orar com você. Coloca a mão no teu coração de Deus, pergunta a Deus onde é que tem você hoje. Qual é a atitude que tem aí, manassá, entristecido a Deus? Está com ele. Eu te enganei a mim mesmo, achei a coisa e fui para longe de ti. Mas estou